Legal, Marco, tá contigo então. Olá pessoal, boa noite. Então, eu vou falar um pouco aqui da versão do Office 365 para a versão no Profit E1. Essa versão ela é uma doação da Microsoft para entidades sem fins lucrativos e, e ela é constituída por... Existem três modelos aí dessas versões, tá? Então, existe a versão E1, que é a primeira, é a mais básica, ela tem algumas ferramentas aí, os serviços mais corporativos. Ela não inclui o Office instalado localmente. Você tem acesso ao Office por meio do serviço online. Então, se você precisar de fazer qualquer coisa, Word, Excel, PowerPoint, você faz tudo na nuvem. E essa versão ela te permite usar as ferramentas Exchange, OneDrive, o SharePoint e o Teams. A versão Enterprise 3, ela já é uma versão paga aí, que ela custa R$17,40 por cliente. É uma versão, essas versões elas por serem Enterprise, elas são versões para grandes entidades, tá? Existe as versões também para as pequenas entidades. Nessa versão paga, você já tem acesso ao Office. No SharePoint, Outlook, o Publish, o Access, o Excel também. E na versão E5, é uma versão mais encorpada, ela aí já tem outros serviços, e você vai ter o custo aí de R$66,10. Para pequenas e médias entidades sem fins lucrativos, existe uma outra versão, que é a Business Basic, que ela é como se fosse a E1, só que aí ela tem algumas desvantagens em relação a armazenamento, a recursos. Ela tem um número limitado de usuário, que é 300 usuários, e na versão para grandes corporações ela não tem. Na versão Standard, que é uma outra versão também para pequenas empresas, ela também tem um número limitado. Então, como a nossa cidade é maior, né? Então, ela tem quantidade aí maiores de associados, a gente opta pela versão E1, que hoje em dia existe também uma empresa que ajuda aí nessa ativação da versão. Então, aí, alguns produtos é o Office Online, 1 TB de armazenamento no OneDrive, um e-mail com 50 GB. Você pode ter reuniões online sem limites. Site interno e externos aí, você pode criar. Ferramenta de gerenciamento de trabalho. Então, dá para você criar toda uma estrutura para você gerenciar os projetos, quem são as pessoas que estão trabalhando, e você pode fazer reuniões ao vivo para até 10 mil pessoas. Então, a gente poderia fazer um Connect online e ter até um alcance de 10 mil pessoas. E os serviços que o E1 ele possui, aí eu já entro um pouco mais aqui. O Exchange é uma caixa de e-mail online. O OneDrive é um armazenamento pessoal para as pessoas que vão para os associados. O Teams é a ferramenta de interação parecida com o Zoom, e aí, nesse caso, a gente tem algumas coisas além aí. Por exemplo, você consegue criar pastas dentro de grupos, você pode armazenar algumas coisas, tem umas funcionalidades interessantes. E tem o SharePoint, que é a proposta que nós temos. Então, assim, aqui alguns exemplos do SharePoint, aí você tira o trabalho de um desenvolvedor e transforma ele num trabalho mais artístico de designs. Então, eu trouxe algumas telas aí para mostrar como exemplo. Dá para fazer login, isso tudo aqui é realizado no SharePoint. Tem sites que nem parece que é feito no SharePoint, e pode ser tanto o intranet como o extranet. E aí, uma das vantagens é que você
tira o peso de um programador, de tirar, você abstrai essas situações de programação, quem é que é a pessoa da tecnologia, e deixa a comunicação como para fazer a função que ela tem que fazer mesmo, que é a parte mais artística, a parte mais criativa do projeto. E aqui é a última tela, e se tiverem algumas dúvidas aí, pode me perguntar. Uma outra coisa, em relação a vantagens, né, questões de segurança, você pode cadastrar os usuários aí e habilitar a autenticação dupla. Então, tem um total segurança, permite que somente as pessoas autorizadas vão participar. Você pode mover os seus artigos aí para o OneDrive. Existe a função também de você instalar a ferramenta do OneDrive na máquina e fazer o compartilhamento. Então, tudo que você salvar online vai estar na nuvem automaticamente, e você pode habilitar o recurso também de LGPD, da Lei de Proteção de Dados. Aí, colaboração, existe o organizador de tarefas, que é uma outra ferramenta chamada Planner, e existe um recurso que seria o chamariz, e aí já entra as pessoas de programação, que é o Power Apps. Então, a gente pode criar aplicativos que vão fazer recursos específicos, por exemplo, um cadastro de usuário. E aí você não precisa de estar no site, isso pode ser um aplicativo específico usando essa ferramenta, e ela tem esse recurso para nós. Então, assim, agora eu finalizo aí e deixo aberto as dúvidas. Então, Marcos, se a gente quiser ter aquele esquema de cada um criar o seu próprio perfil e entrar dentro dos projetos ou das cidades e tal, como que funcionaria isso? Seria por meio dessa criação de aplicativo que você mencionou no final? Você poderia... Os usuários têm uma conta, né? Aí é Cada uma usuário. conta, cada usuário tem uma conta. Você ia usar a questão aí do site, vamos pegar o Nossa Cidade de hoje. Você criaria um site na intranet e poderia criar como se fosse, vamos falar comunidades para ficar mais fácil. Então, cada cidade teria a sua página, que seria integrada numa página maior, e ela poderia ser específica. E não necessariamente poderia seguir o mesmo padrão de design, de estrutura, poderia seguir ou não, você escolhe. Então, você tem liberdade para colocar algumas ações e remover das páginas específicas. O Power Apps, aí já é uma outra coisa. Ele é aplicativo. Ele não seria site. Por exemplo, você quer fazer um cadastro de usuário. Você poderia usar essa funcionalidade para fazer isso. Um aplicativo para cadastrar usuário. Um aplicativo para fazer uma ação específica que conectaria em um serviço, vamos pôr aí, lá do Bianchi lá. Você poderia fazer o cadastro do catálogo das bonecas do Bianchi. Alguma coisa parecida com isso. Então, é bem flexível e abrangente. E aí, quanto mais você vai entrando nessas questões de Power Apps, aí já é mais programação, você tem mais abrangência e mais recursos para você trabalhar. Então, aí entra programadores, entra o time de comunicação também. Então, é uma ferramenta que vai dar muitas possibilidades. E aí o céu é o limite. Você fala, o que eu quero fazer uma aplicação de qualquer coisa. O Power Apps, se não tiver nenhum tipo de limitação de recurso no SharePoint ou na Microsoft de licença, né? Aí a gente também tem a limitação de licença, até onde vai o E1, e você pode criar o que você quiser. E aí, assim, tem aquela questão da programação. Por ser uma programação mais simplificada, não toma muito tempo e não toma muito recurso. É possível que uma pessoa que não saiba desenvolver entre no YouTube e faça uma aplicação de Power Apps. Você pode criar o seu aplicativo lá. O Renato quer catalogar um empréstimo de livros da nossa cidade, um aplicativo específico de empréstimo de livros. Você pode criar
vendo alguns vídeos básicos, você pode criar essa estrutura. Então, assim, é bem tranquilo. Mais alguma pergunta, gente? O Marco, você falou do limite da versão. Qual que é o limite da versão gratuita? De usuário, como assim? Tá aqui na... Deixa eu voltar. Você quer que eu volte aqui? Peraí. Eu vi que tem um limite, assim, não são todos os Existe aplicativos, armazenamentos, né? né? Tem um número X de aplicativos lá, que são aqueles. Mas dentro daqueles aplicativos, você pode fazer todas as funcionalidades dele. Por exemplo, você recebe o Teams integral, assim? Isso, Você sim, é recebe o integral. OneNote... Sim, Tá. sim. O OneDrive é 1 tera de armazenamento, e-mail 50 gigas. É mais ou menos no padrão, né? Esse é o padrão, para quem tem conta do Office 365, 1 tera é o armazenamento que todo mundo tem. E aí, para no Profits, entra algumas coisas que não é muito divulgado. Por exemplo, você pode criar relatório usando Power BI. Se você tem uma conta oficial de empresa, você pode criar uma conta lá e pode publicar os seus relatórios. Inclusive, a gente pode fazer um relatório, colocar no SharePoint no site. Então, assim, são funcionalidades que entregariam aí e facilitariam muito para levar informação para a comunidade inteira. Marco, e esse você disse, é para organizações sem fins lucrativos? Sim, as contas E1, E3 e E5 são os no profits, né? Como eles chamam fora do Brasil. Existem outras também no profit, por exemplo. Existe da Google, pode usar os recursos da Google. Tem outras instituições também que disponibilizam. A Amazon também tem recursos no Profit. E aí começa a entrar num cenário que a nossa cidade ela pode até criar produtos. Ela pode criar produtos, pode virar aí criar recursos, virar uma OCIP, sei lá, alguma coisa assim. A gente pode participar de projetos que vai gerar produtos para a sociedade. Então, o Power Apps ele tem essa vantagem e tira aquele peso do programador que tem que fazer tudo do zero, digitar na unha. A pessoa da comunicação ela está mais presente ali, a interação é um pouco mais fácil, né? Assim, dizendo assim. Legal. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou sugerir a gente já passar aí para a apresentação do Bitrix. E depois, no final, a gente vai ter um tempo para falar mais sobre todos, né? Ok. Posso começar? Pode. Eu não programei, não fiz uma apresentação e até cheguei a conversar com o Renato. Eu vou mostrar dentro do ambiente e seguindo a ordem da apresentação anterior, para ter uma noção de ordem de grandeza de valores, existe uma versão free por tempo ilimitado, né? Aqui tem um quadro com os recursos que compara as versões. Eu vou colocar esse link no chat para quem quiser olhar depois, ver lá no chat detalhes. Eu tenho essa versão aqui na minha empresa, $17. Na verdade, eu pago R$ 99 porque eu tive uma condição especial há muitos anos atrás e aproveitei a condição, o preço ficou fixo em 99, desde 2016 ou 2015, se não me engano. Bom, eu abri 2 Bitrix aqui, porque eu comecei uma apresentação num ambiente e eu tinha outro no outro ambiente. Então, vou começar aqui nesse que eu abri hoje. O Bitrix ele começa
Aqui você pode mudar a ordem, né, do menu, mas ele recomenda começar pelo fluxo de atividades, que é uma área de trabalho, e você tem informações gerais de tudo que acontece nele. Ele tem um sistema de agendas, e essas agendas aqui você pode sincronizar com muitas agendas de celular, de Google e todas as outras que você tem, diversos tipos de calendário, né? Que você queira colocar. A agenda não é muito meu forte, não. Eu embaralho muito com isso. Como a origem da conversa começou com o site, eu vou vir aqui no site primeiro, depois eu mostro alguns outros recursos aqui rapidamente. Ele é como se fosse o Wix, por exemplo, para criar um site, né? Esse aqui eu criei sozinho, sou absolutamente leigo nisso. Fiz para mim. Eu estou abrindo ele aqui no modo de edição, porque aí o pessoal mais técnico já vê aqui as possibilidades que existem de edição dele, né? Então, aqui é um bloco. Segundo modelo que eu escolhi, né? Aqui outro, tem todos os recursos aqui, links, e vem por aqui abaixo, elementos do bloco. E assim vai pelas seções que eu criei. Eu criei uma de serviços, aqui eu tenho alguns parceiros com quem eu trabalho. Aqui eu tenho um portfólio. Aqui eu coloquei alguns projetos em desenvolvimento e a gente convida o pessoal para participar. Aqui, conteúdos. E aqui um formulário, né, que pode ser criado à vontade, que alimenta o CRM, alimenta usuários de intranet e de extranet, dependendo de como você configurar. Quando eu publico o site, ele tem essa carinha aí, né? Bom, na última versão agora, o site veio com bastante novidades, mas eu só assisti o vídeo, eu não saberia dar muito detalhe, não. Vou mudar aqui para outra área. Opa, perdi aqui, que minha tela está tampando. Me perdi. Deixa eu achar o meu Bitrix. Estava aqui. Como é que eu mudo essa barrinha aqui? Ah, tá, achei. Bom, grupos de trabalho, você pode criar vários tipos de grupos de trabalho. Cada um deles você pode definir as permissões que você vai dar de acesso, né, e tudo mais, fazer os convites. E cada grupo tem tarefas para você gerar e visões de lista, prazo, planejador, Kanban, por exemplo, né? Então, você pode definir essas fases aqui à vontade. Aqui, no geral, você faz isso tudo, nós estamos dentro de um grupo, né? Que é o Dragon Dream Nossa Cidade. Aqui eu já tinha adiantado o que pode ser colocado no processo de mensagens. Aqui eu posso criar as tarefas, que é um recurso que aparece em vários pontos, né? Um título, uma descrição, você coloca responsável, pode acrescentar participantes, convidar as pessoas para participar, você pode colocar observadores, da mesma forma, estabelecer prazos. Você pode iniciar duração. Aí tem um monte de configuração aqui que eu não vou entrar no mérito agora, mas tem muita coisa. Você pode alimentar o CRM, criar subtarefas, criar marcadores que seriam checklists da tarefa. Uma tarefa que tem muita coisa diferente, ela pode ter um checklist e por aí vai. O calendário que a gente viu ali em cima como um recurso, ele também está aqui, você acessa de dentro desse ambiente geral, né? Então, ele tem essa facilidade, vários recursos aqui, você acessa de vários pontos.
Aqui ele tem como Google Drive, né? Como eu uso o Dropbox, eu não uso muito arquivo aqui, não. Um bate-papo, conversas, com um detalhe, né, que aqui eu posso curtir, comentar, eu posso gravar vídeo, eu posso anexar arquivos. Ele tem o wiki, e aqui tem mais coisas, por exemplo, que é uma coisa interessante, criar uma base de conhecimentos que corresponderia a um site desse grupo. E aqui tem templates para você escolher qual você vai querer fazer e edita como se fosse um site. Então, você tem uma base de conhecimentos específicas. Aqui tem uma área de gestão de funcionários, que te permite criar os departamentos, né? Podiam ser os grupos que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, eu tenho uma lista das pessoas, ele mostra quem está ativo, quem está inativo. Poderia fazer controle de ponto, uma série de coisas aqui dentro. Tarefas e projetos, e aí eu vou mudar o Bitrix aqui agora para mostrar uma coisa mais elaborada, porque esse aqui é um que eu uso para testes na minha empresa. Eu vou vir para cá. Grupos de trabalho. Renato, me fala o tempo aí, tá bom? Tá, mais uns 3 minutos. 3. Então, aqui, quando eu comecei com essa proposta, eu trouxe para cá as tarefas, como se elas fossem, cada uma delas, um grupo, porque, na verdade, tinha grupos de pessoas para cada tarefa, né? E dentro de cada um desses aqui, aquele grupo seria convidado e desenvolveria as tarefas, fariam as comunicações, poderiam criar uma base de conhecimento em comum, compartilhar arquivos, fazer videoconferência e tudo mais. Criei as trilhas, que dentro da trilha a perspectiva macro, né, seguindo exatamente o que está lá na proposta, e pode ter uma redundância aqui, então essa questão eu não trabalhei, se teria sentido ter trilhas e tarefas, ou se eu podia abstrair das trilhas e só tratar como tarefas. Eu não concluí nada a respeito disso, por isso eu fiz os 2 exemplos. Esse aqui é um antigo que está aqui, de quando eu ajudei o Bianco, né, em algum momento. O CRM dele é poderosíssimo, né? Não vou entrar nos detalhes, mas é muito poderoso. Completo, né? Você tem funil de venda, você pode colocar os produtos, você abre negócios e acompanha, faz o follow-up do negócio de acordo com, por exemplo, Kanban, lista, calendário, funil. Então, você pode acompanhar como é que está o negócio aqui, a prospecção, quantificação, apresentação, até negociação, faturamento. Ele tem sistemas de pagamentos integrados. Então, você tem vários. Inclusive, fiz uma pergunta se o Pix, no caso do Brasil, qual a previsão deles para o Pix. Ele tem a parte de e-mail próprio, ele tem a parte de relatórios, alguns customizados, mas você pode editar os relatórios. No caso aqui, horas trabalhadas, reuniões de briefing, vários aí. Aqui, já terminando, que eu acho importante olhar isso aqui do ponto de vista extranet também, não intranet só, né? Então, um contact center que ele tem interno, ele já disponibiliza todos esses recursos aqui para você fazer relacionamento externo, telefonia, correio, tudo isso aqui, Viber, Telegram, e vai por aí. Ele tem a análise de CRM, que interessa mais para a área de vendas, ele pode fazer processos de automação, automatizar processos, né? Fluxos de trabalho, isso é muito útil quando você está trabalhando com algumas equipes que às vezes tem alguma dificuldade. Loja online, a novidade é que a loja online deles agora, até dezembro, ela sai com a possibilidade de live, então o funcionário de uma loja anda pela loja conversando com o cliente, mostrando os produtos, né? E até vestindo, no caso ali, vestir uma roupa para a pessoa ver. Ele tem um centro de vendas, Sales Center,
que estão os processos de pagamento que ele tem hoje, customizados aqui. E eu vou terminar aqui para ter perguntas, né? A loja online está aqui. Lojas online. Ali tem pedidos, catálogo de produtos, os clientes, gerenciamento de depósito, marketing do produto. Isso. Bom, desculpem aí, fui rápido, acelerado. Estou respondendo as perguntas. Gente, vamos fazer só uns 5 minutos aí de perguntas, que já está entrando no outro tempo, né? Mas não tem problema. A minha pergunta era sobre o custo também, o Wander. Você tem uma versão que é paga, mas ele tem uma versão que é gratuita, e qual que é a limitação dela? Tá, eu vou mostrar aqui agora. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Sim. Foi a primeira que eu mostrei, Marcos, mas foi muito rápido, né? Esse link aqui eu vou colocar lá no chat para vocês olharem com calma. A versão free, o que ela oferece? CRM, tarefas e projetos, comunicação, chat com vídeo, chamada, loja online, contact center, administração, e o suporte aqui, ele fala que tem, mas no suporte na Free é free. E o preço, né? $17, essa Start aqui. Essa é a sua. É a minha. Só que eu pago R$99, porque quando ele deixou de trabalhar em reais e foi para dólar, ele fez uma promoção do tipo, ó, eu vou cobrar nessa versão aí, eu vou cobrar R$99 até o dia que você resolver mudar de versão. Se você não mudar, é R$99 a vida inteira. Eu falei, é essa. Peguei, comprei. Bom, mas aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ele tem 30% de desconto em 24 meses, ele chega até 48% de desconto, salvo engano, tá? Nesses valores. Eu recomendaria usar a Free até testar os limites, e a hora que ficar desconfortável, porque precisa de um recurso que não tem, né? Aqui está os recursos, ó, leads ilimitados. Ela é muito poderosa. Sim. A Free é muito poderosa, sabe? Mas limite de pessoas, usuários, não. Pode ser quantos que tiver. Ele tem alguns limites. Aí aquelas mágicas da área de marketing, né? Eles configuram de um jeito que, por exemplo, você pode ter só 4 funcionários, mas ele não põe limite para você para extranet. Só que na extranet a pessoa não tem os mesmos recursos que um funcionário. Então, aí é um negócio... demanda uma análise bem demorada, sabe, Marcos? Para avaliar comparativamente. Entendi, não é tão simples assim, né? Não, é complexo, porque eles já fazem isso aí com as pegadinhas, né? Tipo assim, por que ele coloca gratuito? É porque você vai sentir necessidade de passar por uma versão logo, porque ele deixa você degustar alguma coisa num limite de quantidade, por exemplo, né? Aí você fala, poxa, mas a nossa cidade tem 20 pessoas ou 200, aí lá só cabe tantos, aí começa. É um processo. Funcionário que você chama seria o quê, Wander? Não entendi? Funcionário seria o quê? Usuário? O funcionário, ele é um usuário e você faz toda a configuração de permissões para ele, desde administrador a limites mais fortes, né? Eu te respondi. Era essa a pergunta? Seria como se fosse um usuário da internet, né? Aqui, por exemplo, o Marco falou aí de perfil, né? Aqui tem o perfil, você completa sobre a pessoa, coloca coisas que você gosta, etc. E daqui, por exemplo, se eu quiser chamar uma pessoa aqui agora para conversar, eu vou em funcionários e clico aqui dentro, escolho ele aqui pelo perfil, pelo que eu precisar, chamo e já faço videoconferência com ele por aqui. Se eu quiser marcar tarefas, né? Ver as tarefas que eu estou, as tarefas que eu sou responsável, as que eu
sou só observador. É isso. Aqui você Entendi. convida usuários, você adiciona os departamentos, edita departamentos para o caso de querer fazer essa estrutura funcional aqui, esse organograma, né? E a versão seguinte é limitado o número de funcionários, isso? Cada versão tem os limites dela. Eu não sei te falar se a seguinte já é ilimitada ou se ela tem limite, não. Teria que olhar aquela tabelinha que eu mostrei, Uhum. que eu vou colocar o link para vocês aí no chat agora. Isso é mais demorado para olhar, né? Porque eles fazem muita configuração diferente. Entendi. O que é o importante aqui que eu chamo a atenção? Salvo alguma exceção, ele reproduz o ambiente presencial por completo, acrescenta o virtual, que seria telefone, videochamada, e-mails, integra todos os recursos, por exemplo, o chat alimenta o CRM, tem processo de formulários, assim como o Google Forms, né? Que também alimenta o sistema. Então, ele tem uma integração muito grande dos recursos dele e tem uma área que é para gestão de projeto, processos, equipes, tem uma área que é gestão comercial. Então, ele tem recursos administrativos, recursos comerciais e recursos de mídia, para você fazer interação no Google Ads e nas redes sociais, tudo integrado. Então, a pessoa entrou no Facebook e fez algum comentário lá, ele alimenta aqui no CRM, joga a pessoa no seu CRM e busca a informação do Facebook para cá, por exemplo. Isso para... Só que já acabou o tempo, viu? Só Tá pra... bom. Acabou, beleza. Eu coloco aqui para vocês o link para vocês verem questões de configuração. Tá. Beleza, gente. Vou então apresentar aqui o Notion. E o que eu gostei do Notion é que ele tem sido bem fácil de mexer, sabe? Tem um chat aqui, é o que você pôs, né? Ele tem sido bem fácil de mexer. Então, assim, o Notion, ele é todo baseado em páginas. Cada link, ele vai para uma página, né? E aí, quando você está criando alguma coisa, olha, você simplesmente clica aqui e aí você clica para adicionar um bloco. E aí tem esses vários blocos, que é texto, figura... Peraí. Aí, não. Aí, texto, página, to-do, list, né? Lista, e vai indo, né? Citação, e assim por diante. E tem essas bases de dados, que é aí que eu acho que é o forte dele. Porque as bases de dados você muda com um clique a visualização, então ela passa de tabela para um board, ou para uma galeria, ou para um calendário, né? Então, você pode ir mudando assim, como que você visualiza esses dados. E ela integra uma base de dados com as outras, né? Então, no nosso caso, a gente pode ter uma base de dados de associados, tem toda a lista de associados, né? E você pode ter uma base de dados de papel, uma base de dados de projeto, de cidades, e aí você vai misturando um com o outro, assim, quais são os associados que estão nessa cidade ou nesse projeto, né? Então, aqui, olha, você vê que essa aqui é uma visão estilo galeria, né? Você clica aqui, ele é uma página por si só. Então, o que é que aconteceu aqui? Tá indo. Ele é uma página por si só que tem as perguntas, as informações todas do cara aqui, do Andrew, né? Então, tem aqui, qual que é o papel? Padrinho. Aí, tá aqui escrito role, eu quero mudar para papel, eu coloco aqui, ó, papel, né? E você pode ir criando esses atributos assim, de uma maneira muito fácil
e colocar mais informações aqui, né? Mudar a foto e tudo mais. Então, ele é muito fácil de mexer nesse aspecto. E aqui você pode mudar para, ao invés de ser uma tabela, você enxergar no formato de lista, né? Aí ele aparece, né, e você pode colocar aqui quais as informações que você quer, né? De em qual cidade que ele está, né? Você mexe aqui nas propriedades e vai adicionando. Por exemplo, eu vou adicionar aqui o papel. Aí ele já mostra aqui que o papel é padrinho, né? Você pode adicionar. Então, é muito fácil de você manipular e ir criando na ferramenta, né? O, o lado ruim, então, assim, um lado bom é que daria para a gente, usando isso daqui, fazer um mutirão, ou então mesmo uma pessoa só, e rapidamente já ter um site funcional com todas aquelas informações que a gente tem no projeto original, né? De vincular pessoas, cidades e ações, e assim por diante, né? A gente consegue criar muito facilmente. O lado negativo é que o design é mais ou menos esse daqui mesmo, sabe? Você vê que não é um design feio, né? Dá para você colocar fotos e cores e tudo mais, mas você tem limitação. Não é igual um HTML, ou mesmo se você for para o Striking, né? Ele dá para você ter um visual mais legal. Então, assim, possivelmente seria uma opção para a gente ter isso daqui para o Notion para o público interno e um site feito em outro lugar, né? Talvez no Strike ou no Wix, para o público externo, assim, de uma apresentação da cidade. Mas dá para fazer aqui também, só que não é tão bonito. Outra limitação que eu enxerguei é que ele ainda não tem um API, né? A API é a maneira que ele comunica com outros programas. Então, quando tem um API, você pode fazer uma integração, por exemplo, com o Google Forms ou com outros programas, né? E ele não tem isso hoje. Então, por exemplo, o que a gente tem lá de associado, que está no Google Spreadsheet, no Google Excel, a gente vai ter que copiar os dados para cá, que é facinho, né? Tem uma maneira de você importar com CSV, ou você pode copiar e colar também naquela tabela que dá. Mas a gente não consegue ter um formulário, só colocar o formulário e ele já alimentar uma página nova, né? Tem um programa para isso, que aí eu ainda não sei mexer, eu ainda não verifiquei se é possível fazer isso. Parece que é, mas ainda não está testado. Em termos de custo, ele, basicamente, a gente tem condição de ter ele de graça, porque para instituições educacionais ou estudantes, ele é de graça, e eu tenho um e-mail meu que é para isso, né, com final de educação. Mas mesmo pagando, é $5 por mês só. Então, ele é bem em conta. E a maneira que funciona é que você pode convidar as pessoas, né? Você tem os guests, e os guests são ilimitados. Então, daria para convidar os guests, só os associados da nossa cidade. Você pode colocar aqui em cada página o que as pessoas podem, né? Então, se a pessoa, se eu coloco aqui o page lock, quer dizer que ninguém pode mexer, né? Se está sem o page lock, as pessoas conseguem né, mudar e tudo mais. Então, dá para fazer esse tipo de brincadeira aí, do que dá para mexer e o que não dá, né? Então, eu acho que talvez como uma solução assim de curto prazo, sabe, de ter agora até o final do ano algo que já está funcionando, e ele pode ser até mesmo um protótipo, né, uma MVP que a gente
coloca os dados, vê como é que as pessoas se adaptam, se está funcionando, se não, e futuramente exportar para... Ou se continuar, se a gente gostar, né? Ou então exportar para uma solução mais definitiva, do Bitrix, ou do SharePoint, ou algum outro, assim, que me parece, também não tenho certeza, que é um pouco mais laboroso para criar do que o Notion, sabe? É isso. Renato, o Notion me pareceu mais um repositório de dados, né? Tem alguma coisa de interação entre as pessoas lá? Interação entre as pessoas, Conversa, chat, fórum? não. Não. É mais um Não. repositório mesmo, né? É, é, é. Não tem, não, fórum não tem, nem chat, nada disso. Ô Marcos, o Notion é tipo um blog, tá? Pensa assim, a funcionalidade dele. Eu usei ele bastante no Bootcamp de UX e é uma ferramenta bem interessante, possibilita que qualquer pessoa, não precisa de ter conhecimento de tecnologia, você consegue montar em qualquer site, em 1 hora você monta. O projeto da nossa cidade, em 1 hora, o que existe hoje em 1 hora, você consegue montar. Mesmo se você não souber tecnologia. Essa é uma das vantagens aí. E permite nível de administrador? Você pode colocar algumas contas, né? Mas tem a pessoa que cria, a pessoa te dá o acesso. Mas você não tem muito, assim, aquelas coisas de, o participante, o colaborador, as outras pessoas vai mais visualizar mesmo. Você vai adicionar, mas não vai ter funcionalidade. Entendi. É, E quando o Renato fala das ferramentas que modifica a tabela, é quem? É o usuário ou é o editor? então, tem duas possibilidades que eu verifiquei para isso, né? Uma delas é utilizando esse aplicativo que chama, deixa eu pegar o nome daqui, Pepper, não sei o que faz um formulário e esse formulário ele cria direto uma página, né? Então, daria para a gente ter um lugar onde a pessoa, por exemplo, vai criar o seu perfil e aí ela só coloca as informações lá, foto e tal, e já cria a página que é o perfil dessa pessoa, né? E ela pode, não sei se ela vai poder alterar depois, só se a gente dá a permissão para ela alterar, né? E a outra opção é como guest. Então, você pode colocar alguns e-mails, né? Quantos que você quiser, como guest, e o guest ele tem privilégio para poder mexer lá nas páginas que você colocar que são mexíveis. Então, basicamente, são dois tipos de administrador, né? De editor, administrador, né? Usuário. Né? Tem também a possibilidade de ter uma outra conta, né, que é mais cara e custa $10 por usuário por mês, que aí você tem mais de um dono, né? Então, você tem uma equipe de administradores, que é diferente de guest, né? O administrador, ele pode fazer tudo, né? Ele faz parte da equipe. Entendi. Nessa conta grátis, para a equipe, com o Edu, a gente tem direito a 5 administradores. Então, teria como a gente deixar assim 5 webmasters, né? E o resto fazer essa brincadeira aí de quem é guest, quem não é guest, quem, né? E quais páginas que pode mexer ou não pode mexer. Eu deixei lá na tarefa 13.5, lá na nossa planilha, um comparativo dessas ferramentas, mais o Fiber que o Renato tinha levantado também.
Aí lá, fazendo uma análise mais em cima do preço, lá tem os preços, o que cada uma oferece, o que eu percebi é que elas nasceram com propósitos diferentes, né? Então, assim como o Marco apontou, o Node ele nasceu para ser uma alternativa ao Asana, ao Evernote. Então, ele nasce com o conceito de uma página em branco e dentro dessa página você vai evoluindo naquela ideia que a gente tinha do Blogger, né? De construir modular. E a partir das novas versões ele já permite algumas interações entre os usuários. O Bitrix ele nasce como uma alternativa para o SharePoint, né? Só que os dois têm conceitos diferentes de comunidade, vamos dizer assim, de usuários. O SharePoint ele nasceu com o conceito de intranet e extranet. Então, o site, ele basicamente ele nasce integrado na ferramenta, mas ele vem evoluindo até chegar nessa facilidade de uso e de construção que o Marco trouxe. Ele é da Microsoft, né? E o Bitrix, ele nasce com o conceito de colaboração. Então, dessas três plataformas, o que nasce com o conceito de plataforma colaborativa é o Bitrix. E aí ele permite o site ser uma ferramenta integrada e ter essa integração, né? O que eu altero internamente aparece no externo. As duas ferramentas que vão permitir isso são o SharePoint e o Bitrix. As outras, que é a Fiber e o Node, seria uma alteração manual mesmo. Está lá embaixo, o Renato, embaixo dessa... Ah, não, aí mesmo. Aí tem os preços aí que eu levantei nos sites. O SharePoint, ele exige um conhecimento. Caso a gente precise de alguma customização, aí a pessoa tem que pelo menos entender um pouco da arquitetura do SharePoint, mas ele também tem esse conceito de caixas, né? Eu vou encaixando o que eu quero encaixar. O Node, o Notion e o Bitrix, eles já trabalham com JavaScript HTML. Então, para poder alterar aí, seria mais fácil da manutenção em algo mais robusto ou algo mais específico que a gente queira customizar. E o Fiber, ele nasce com o conceito de dashboard, que é espaço de trabalho. Ali você faz o monitoramento das equipes e cada equipe pode utilizar a ferramenta que ela já utiliza no seu dia a dia, fazendo um apontamento do andamento, das dificuldades que teve, e ali você consegue acompanhar o andamento da equipe, mas não permite também customização e nem criação de site. Então, gente, olha, são 7h15, às 7h30 começa o outro assunto, né? Que é o da... Ah, o pessoal entrou aqui. Eu vou perguntar aqui que horas termina, tá? Peraí, eu botei que o Tupã chegou já falando. Mas, então, eu acho que seria até interessante dar uma pausazinha, assim, entre um encontro e o outro. Então, eu acho que talvez assim, a gente utilizar esses próximos 10 minutos e terminar às 7h25, para dar 5 minutos aí de pausa entre um e outro, para ouvir, né? Então, assim, alguma percepção que alguém tenha tido de uma apresentação ou da outra, alguma pergunta a mais, né? A gente meio que compartilhar assim, as percepções. Eu posso até começar com a minha aqui. Eu
assim, eu ainda preciso estudar mais cada um deles, né? Mas eu vejo uma solução com Bitrix, com bons olhos, com SharePoint. Eu ainda não pesquisei muito ainda, então ainda não tenho uma opinião formada. Só que eu acho que é uma solução que vai dar mais trabalho, né? Esses dois, Bitrix e SharePoint. Então, se for nesse caminho, eu acho que a gente talvez tenha que reservar um dinheiro da nossa cidade para contratar desenvolvedores externos e precisa de ter pessoas nesse projeto construindo nisso, né? E aí, nesse sentido, eu acho que um caminho é já começar a utilizar o Notion agora, até mesmo para a gente ir testando designs diferentes, formas de apresentação diferentes, né? É, e, e vendo a real necessidade de cada uma das coisas. Então, seria a minha opinião. E acho que vai depender tudo de ter também alguém que está com vontade de pegar um projeto de desenvolvimento de site, né? Eu estou nesse projeto aí há 4 anos, basicamente, e já estou de saco cheio. Então, para 2021, eu talvez eu não vá pegar esse bastão, não, sabe? Eu até estou a fim de utilizar o Notion agora para criar um protótipo, um MVP, mas num projeto mesmo, assim, num site parrudo e tudo mais, não sei se eu me interessaria no ano que vem de... Ô, Marco, a gente está dando assim uma geral, né? Então, passando a palavra aqui para as pessoas para falar o que elas acham, né? E eu falei assim que eu acho que para mim seria criar algo com o Notion agora, como um MVP provisório, e namorar essa ideia ou do Bitrix ou do SharePoint com um projeto mais consistente, né? Que aí precisa ter um gestor desse projeto. E eu não já estou cansado de projeto de site, sabe? Então, para 2021, não está nos meus planos, tá nisso não, sabe? E aí é uma rodada geral. Eu vi uma tela, assim, eu vi uma tela ali que tinha uma informação, mas aqui travou. Uma informação do SharePoint era C++, e eu vi uns preços ali, plano 1, plano 2, plano 3. Eu não sei se está atualizado ou não, mas tem umas diferenças. Eu vi essa tela aí, só que no PC travou. Sim, Marco, esse está atualizado, mas sem considerar a opção que você trouxe do non-profit. Grátis. Tem as ferramentas da Microsoft, elas estão evoluindo todo dia, né? E eles vão colocando recurso lá, não sei. Mas eu vi o Bitrix como uma opção mais empresarial. Eu não sei se tem aquelas funcionalidades dentro de uma... Não sei, aí fica mais... vai ficar mais simplificado também. Essa questão que o Wander mostrou do CRM, eu achei muito interessante, porque você não precisa de programador, já está pronto. Embora vai precisar de personalização, em alguns momentos, a gente ficaria sem precisar de ter uma função de alguém técnico, né? Porque você vai lá, entra lá, lê o manual e faz. A diferença do SharePoint que eu vejo para o Bitrix, porque precisaria mesmo, igual você falou, Renato, de ter uma pessoa que seria aí a pessoa que cuida, e aí vai dar diretrizes. Inclusive, quando tiver algo mais específico, por exemplo, o Power Apps,
que ele é uma linguagem, usa uma outra linguagem e usa o conceito de low code. Então a pessoa não precisa de ser a pessoa programadora excepcional, não. Ela conseguiria fazer funcionalidades, personalizações, mas aí teria que ver qual que é o recurso o que é a nossa cidade quer para o futuro, né? Pelo que você está falando, eu acredito que o futuro é o Bitrix, para não ter dor de cabeça, não precisar de ter outras pessoas, e no momento é o Notion. E uma outra coisa, tem os templates também que você pode importar, viu? Tem como você criar aí outras funcionalidades no Notion, importando templates. Sim. E só acrescentar uma coisa aí sobre o Bitrix, né? Eu acho que ele é uma solução muito boa também se a gente for mais nessa área de comercialização pela nossa cidade, né? Tanto nossa cidade Solutions, como possivelmente assim o Lúdico, né? Ou alguma outra ação que seja ligada assim a vendas, né? Aí eu acho que ele é uma plataforma muito boa. E aí o Notion ele não atende, né? Comentando rapidamente. Eu me lembrei de uma frase aqui de uma outra reunião, Renato, e dessa posição sua, né, de não querer se envolver com o site, do Saint-Exupéry, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então, e você me perguntou se eu pegava o boi pelo chifre. Eu vou fazer uma comparação aí para Marcos, Dani, a Lúcia, o pessoal mais técnico, acho que vai ficar claro. Como gerente usuário que demanda e consegue fazer algum nível de customização e não programação, código não, mas eu consigo mexer em base de dados, consigo fazer bastante coisa, como gerente usuário. Pegar boi pelo chifre, eu também não vou pegar, não. Então, eu vejo três coisas. Ele é comercial porque ele tem uma origem em CRM, então essa parte aí é legal, mas ela não é a mais importante para a nossa cidade. Quando ele trabalha com grupos, que a gente pode chamar grupo de comunidades, ali dá para você fazer uma gerência completa. O DIV Sustentável, proposta para 2021, é ter comunidades dentro de Divinópolis, todas dentro do Bitrix. Uma vai cuidar do Lar das Meninas, a outra vai cuidar aqui de uma Mata do Noé, a outra vai cuidar do Rio Itapecerica, e eles vão estar dentro de um ambiente Bitrix. Se amanhã ou depois eles resolverem que vão fazer camiseta para vender e fazer dinheiro, o CRM está lá. Quer dizer, essa é a perspectiva que eu vejo, sem fazer a defesa do Bitrix, porque eu não conheço. O SharePoint eu conheci superficialmente como usuário, né? Gosto da ideia do MVP, mas aí eu vou fazer o papel do advogado aqui também, do diabo, né? Ou da defesa do Bitrix. Eu fiz meu site em um dia, eu não detesto mexer com isso. E um dia eu sentei aqui e falei, não, hoje eu vou ficar com o site pronto. Eu fiz, apanhei lá até sentir como é que era as questões e consegui fazer em um dia também. Então, por MVP, só por questão de site, eu acho que não seria, talvez já pudesse começar com o Bitrix, talvez, não estou afirmando não. E uma última coisa, que o Bitrix está em português, né? E o outro não. Aí você tem o recurso de tradutor e tudo mais, mas já não é nativo, né? Não é uma coisa mais, uma interface tão amigável. É o que eu queria colocar. Não estou fazendo a defesa de que fique o Bitrix, mas a minha limitação de comparação ela é até o nível de usuário. Questão de preço, eu não entro no mérito, é só conferir aí, né? Mas é muito difícil você conferir preço com recursos diferentes. Cada um tem um nível de recurso. Como que você compara preço? Então, o preço fica mais se cabe na carteira aí da nossa cidade ou não, até quanto que ela pode gastar. É mais questão orçamentária do que comparativa de software, né? E qualquer um que vier, eu vou estar integrado nele, porque eu gostaria de aprender outros também. Acho que cada um tem um perfil, é isso. Aí, só falar assim que, desculpa, às vezes pode ter saído assim,
mas era só uma informação para a pergunta do Marcos, se estava atualizada as informações lá. Eu concordo com o Wander, eu acredito que a gente tem que minimizar retrabalho. E protótipo, teste, assim, é bom a gente fazer até na mão mesmo, a gente consegue testar. No momento que a gente está, eu acho arriscado a gente não fazer algo que vai ter uma duração maior. Aí, dentro dessa possibilidade, eu sugiro ou SharePoint ou Bitrix. Na última reunião, eu falei das minhas dificuldades que eu já tive na programação com SharePoint. Por isso, eu tenho uma tendência maior a testar o Bitrix, mas me preocupa a questão do preço. Eu acho que isso tudo tem que ser pesado, sim. Eu também acho essa questão do preço que a gente devia olhar. Considerando se a nossa cidade tiver condições de arcar com o Bitrix, eu também sou a favor do Bitrix. Para falar a verdade, eu gostei de todos, até o SharePoint, a questão que o Marco falou, que a gente consegue utilizar para associação, eu achei interessante. Porque o pior dele que eu acho é o preço realmente. Cada vez que a gente precisar, a gente vai ter que ir comprando e comprando, pelo que eu percebi. Mas também foi falado aqui a questão da necessidade de desenvolvedor, né, que o Marcos falou. Aí já é um ponto negativo para o SharePoint. Então, eu acho assim, se a gente tiver condições de comprar o primeiro plano do Bitrix, ou começa com o gratuito e, paralelamente, com o Notion, porque eu acho que o Notion está muito mais para uma intranet, ele pode ser usado como intranet, como trocas assim, de informação e banco, e o gratuito do Bitrix, ele não comporta usuários, né? Aquela questão que eu perguntei. Então, de repente, a gente começa com o gratuito no Bitrix para testar, para ver a ferramenta, para conhecer as possibilidades. Utiliza o Notion com a possibilidade de colocar vários guests aí para todo mundo interagir. E, havendo a necessidade, a gente vai evoluindo de planos, se a nossa cidade tiver condições de arcar com isso. Entendeu? O SharePoint parece que, entre a gente aqui, ele está sendo descartado. Então, eu não vou fazer defesa dele nenhuma. Acho que, de certa forma, pelas falas, a gente já meio que eliminou o SharePoint, né? Ô, Lúcia, só uma correção. Não precisa para fazer uma extranet, não precisa de ser desenvolvedor, tá? Para mexer para mexer na parte de Power Apps. Aí tem que saber um pouco de programação, mas não é a programação que ser do nível do Renan, não. Pode ser uma pessoa mais básica que entra no YouTube e consegue fazer um sistema de cadastro lá sem ser uma pessoa formada em programação. Vou até mandar aqui, tem um vídeo de 1 hora mostrando como que cria uma extranet. E aí, em 1 hora, o cara cria uma extranet. Tem um webinar, é um vídeo mais antigo que ele mostra, mas eu também, pelo que foi falado do Renato, o caminho aí o SharePoint ele não serve, porque o Bitrix ele já está pronto, as ferramentas não vai ser criado, já está pronto, e não sei se existe o critério de personalização. Aí entra a questão de preço, né? À medida que for crescer, vai ter que ser avaliado. Aí você tem que ver se essa conta fecha. E a desvantagem do SharePoint se precisar de fazer um CRM, ou vai fazer usando o Power Apps, ou então desenvolver. Aí tem que entender mesmo quais são todos os recursos que vão ter na nossa cidade para ver se realmente o SharePoint serve.
Mas aí entra uma outra questão. Por ele ser de graça, você pode ter ele e usar o Office. E aí, as pessoas que não precisam de usar o SharePoint, você pode usar os outros recursos. As pessoas que têm, por exemplo, pode ser uma vantagem você ter uma conta do Office online ou um lugar para armazenar. Tem outros recursos além do SharePoint. Não é só o SharePoint, não. Tem o e-mail, que é o Exchange, que você pode usar o gerenciador de e-mail. Então, todo mundo teria um e-mail Nossa Cidade. E aí é uma outra vantagem. Eu não sei se o Bitrix tem isso. Porque a Microsoft tem vários recursos. Às vezes eles vão lançando lá para no profit, às vezes é teste, deixa durante um tempo. Tem que olhar. Gente, já deu aqui 7h30. Só duas informações. Uma em termos de dinheiro para pagar a conta paga do Bitrix, acho que não seria problema não, sabe? E a outra em relação a e-mail da nossa cidade, nós temos 10 e-mails que são lá da conta antiga do Google Suite, né? O Google Works, sei lá. Então, temos 10, a gente usa hoje acho que 5. Então, tem mais algumas aí que dá para usar. Eu concordo com o Lúcio. Eu acho que o que está se desenhando assim, é a gente testar no Bitrix e quando a gente fez aquele estudo, o rever o site, né, a gente conseguiu identificar que tem dois aspectos do site. Um que é o aspecto para o pessoal externo, né, que é institucional e tudo mais, e o outro é um aspecto mais interno, né, que seria assim os projetos, as próprias pessoas e assim por diante. A minha intuição é que a gente pode começar a desenvolver os dois em paralelo, o Notion e o Bitrix, sendo que o Bitrix vai nesse externo, né, do site institucional, e também, se a gente for utilizar alguma comercialização, a loja virtual, né, que aí tem uma integração com as próprias pessoas que estão respondendo por essas vendas, né? Eu acho que pode ser um projeto interessante. E o Notion, a gente faz a questão interna, né? Vamos dizer, a intranet, com os associados, projetos, né? Pode ser uma possibilidade. Renato, só um comentário que eu esqueci. Uma outra grande vantagem que eu vi no Bitrix, até olhei lá para mostrar aqui, mas eu esqueci, ele tem um marketplace muito grande de fornecedores de soluções que integram com ele. Eu olhei se tinha o Miro, por exemplo. Tem. Eu posso inserir a versão Miro Free dentro do ambiente do Bitrix. E assim por diante. Telefonia. Então, convido a olhar lá no marketplace, principalmente quem é desenvolvedor, para ver as possibilidades mais técnicas, né? Por exemplo, o telefone virtual que a gente usa, que é o Zardama, ele tem uma integração com o Bitrix. E a vantagem é que já estaria lá no painel interno, quem ligou, quando. O interessante da telefonia no Bitrix, foi lançado agora, é que toda conversa telefônica é gravada no histórico do contato. Então, você recupera as gravações telefônicas por default. Né? Tá? Então, acho interessante. Mas vamos deixar essa conversa, então, para o encontro da semana que vem, né? Acho que vai ser o último encontro desse rever o site, em que a gente pega todas essas informações e leva para a próxima tarefa, que é o desenvolvimento do site, um caminho aí para, né, a gente seguir. E aí já vai para a execução. Né? Ô, Renato, eu queria fazer uma última pergunta. Você prevê e-mail pessoal para os associados ou não? Prever, eu não estava prevendo não, sabe? Acho que seria só assim, comunicação nossa cidade, administrativo nossa cidade, mesmo porque a gente não teve até hoje assim
uma demanda, uma necessidade para isso, né? Mas pode mudar. Mas previsto não está previsto, não. Certo. Beleza, pessoal? Vamos dar, então, 5 minutos aqui de pausa para pegar uma água, um banheiro, uma coisa assim, e às 7h40 a gente começa essa conversa sobre os líderes, né, os padrinhos. A estimativa de tempo lá para a próxima, é que eu não estou com o WhatsApp aberto aqui, é de quanto tempo, Renato? É 1 hora. Então, 1 hora. a gente já está começando 10 minutos atrasado, seria 50 minutos. É porque hoje é aquela noite que eu durmo lá acompanhando a minha mãe, sabe? Sei. Então, se não tiver problema de eu chegar 10 minutos atrasados, eu saio daqui e vou lá para o apartamento dela, que não é tão longe. Então, faça isso, vai estar gravado. Aliás, deixa eu já terminar a gravação agora.